Hoje estarei ministrando a palavra. Na semana passada, o pastor Caio me convidou para estar ministrando hoje. E confesso que me deu uma insegurança ali, mas foi muito rápido, passou muito rápido. O Senhor me lembrou de alguns anos atrás lá em Dracena, quando eu pregava, ministrava. E se eu não me engano, acho que vai ser minha primeira ministração aqui na igreja. Já abri alguns cultos, mas ministrar mesmo é a primeira vez. E é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E que Deus possa falar aos nossos corações através da palavra de hoje. E que não venha a ser a minha boca, as minhas palavras, mas que possa ser o Senhor usando a minha vida. Estarei iniciando com uma oração. Maravilhoso Deus, eterno, santo, poderoso Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Muito obrigado por cada vida que se encontra aqui e por nos estar dando mais uma oportunidade de estar com o Senhor. Senhor, que nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Que não venha a ser minha boca, as minhas palavras, mas que possa ser o Senhor usando a minha vida, Paizinho. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado. Eu vou estar iniciando lendo lá em Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 18. Vai falar sobre os primeiros discípulos. Tá? Jesus inicia o seu chamado, né? Ele tinha 30 e poucos anos, Jesus vai ser batizado. E a palavra vai relatar sobre o início do chamado de Jesus na terra. E nesse início ele convoca alguns discípulos, né? E não onde estarei lendo. Mateus 4, 18, que diz: Enquanto andava à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes no barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Nos últimos dias eu estava lendo sobre Mateus e na terça-feira me veio essa palavra de Mateus 4. E foi muito lindo que na manhã, né, fui tomar um café, abri a Bíblia, e o Senhor começou a ministrar meu coração sobre essa palavra, que duas pessoas Jesus chama e imediatamente elas correspondem. E mais para frente, mais duas pessoas. Jesus chama e imediatamente elas correspondem. A gente não vê aqui elas pensando: Jesus, eu não sei se eu vou. Jesus, eu não sei se eu posso. Jesus, eu não sei se eu sou capaz.
Ah, Jesus, eu não sei se eu consigo. Imediatamente eles não pensam, Jesus chama e eles correspondem. Isso me chama a atenção porque eles não deixam a dúvida, o medo, a insegurança ali tomar de lado, sabe? É Jesus chamando e essas duas pessoas correspondendo. Lá na frente, mais duas pessoas chamando e essas pessoas correspondendo. E trazendo para a palavra que eu quero, né, ministrar, diante dessas pessoas a qual o Senhor chama e imediatamente elas correspondem. E segue Jesus. A gente vê essas pessoas deixando para trás trabalho, porque eles eram especialistas em pegar peixe. É como se eles tivessem feito uma faculdade ali, 4, 5 anos, e no meio desse percurso o Senhor chama e eles deixam para trás trabalho, família, as práticas, né, que eles eram especialistas, e eles vão em busca de corresponder ao chamado de Jesus, né? Que graça, porque a gente não vê eles pensando, né? Vou ou não vou. Eles decidiram corresponder ao chamado e foram, sem medo, sem dúvida, né? E um dos tópicos que eu separei é que o chamado do Senhor na nossa vida, ele envolve renúncia. Porque eles vão deixar para trás a especialidade deles, né, que eram pescar, e deixam família também, né? E não estou pedindo para você deixar a família de lado, não estou pedindo para você deixar trabalho de lado, mas entenda que o chamado do Senhor sobre você envolve deixar algumas coisas para trás, né? Eu não sei o que você precisa deixar hoje. Eu não sei o que você precisa renunciar hoje. Talvez hoje você precisa renunciar ao medo, à insegurança, né? A dúvida. Talvez hoje você precisa deixar a inconstância de lado, né? O ego, o orgulho, algumas práticas pecaminosas. Eu não sei o que você precisa deixar. Mas entenda que o chamado do Senhor envolve renúncia. Deixar algumas coisas de lado. E sou mais ousada em dizer, não deixar de lado, mas deixar para trás. Deixa para trás. E lembrando, né, que né, na semana passada eu comentei que o pastor Caio me chamou para pregar. E naquele momento eu deixei a vergonha de lado. Naquele momento eu deixei a insegurança de lado. Foi um posicionamento meu. E Deus me deu graça para estar aqui hoje, sabe? E talvez hoje sua renúncia foi também levantar num domingo de manhã, chuvoso, e renunciar ao sono para estar aqui na presença do Senhor. Isso foi uma renúncia também, né? Mas entenda que é necessário renúncia no Evangelho do Senhor, né? Por que eu tô falando sobre renunciar? Porque nos dias de hoje, muitas vezes, a gente vive um evangelho tão suave, tão acomodado. E o Senhor nos lembra de que o reino do Senhor ele é ganhar da força. A força mesmo, né? Tem um preço a ser pago. Um preço de renúncia mesmo. E muitas vezes a gente vive o nosso chamado, né? O nosso dia a dia como um qualquer. E não. O Senhor nos chamou para ser igreja, o Senhor nos chamou para ser filhos e filhos posicionados, né? Não tem por que viver o evangelho, né, da forma que a gente acha que tem que viver. Não tem por que seguir o evangelho como um evangelho acomodado. O evangelho do Senhor exige um posicionamento, sabe? Um posicionamento de querer corresponder ao chamado. Um posicionamento de querer deixar algumas coisas de lado e viver aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Amém? É muita coisa.
E sobre deixar de lado, né? Por que eu comentei sobre deixar algumas bagagens, né, de lado, né? Medo, dúvida, orgulho. Porque por muitas vezes durante a caminhada nós vamos carregando algumas coisas, alguns pesos desnecessários que acaba tornando Por que eu tô falando sobre deixar algumas bagagens de lado, né? Porque muitas vezes a gente carrega alguns pesos desnecessários durante o trajeto, né? Isso torna o caminho um pouquinho mais pesado, né? Mais difícil. E eu acredito muito sobre carregar pesos necessários, bagagens necessárias, tornando o caminho pesado, pois quando o Senhor diz, né, deixa de lado, deixa algumas coisas para trás, é porque Ele sabe que lá na frente isso vai pesar. Isso vai causar um gasto energético desnecessário, por isso que Ele manda deixar para trás. E o percurso que a gente faz, né, durante o processo em si, ele pesa. Mas carregar aquilo que o Senhor está mandando a gente deixar, pesa o dobro. Cansa mais, né? Fadiga mais, gasta mais energia. Isso torna a gente mais cansado. Torna o fardo mais pesado, né? E que possamos entender isso nessa manhã, né? De corresponder ao chamado e deixar a bagagem que Ele pediu para deixar. Porque muitas vezes essa bagagem impede da gente viver aquilo que Ele está chamando a gente para viver. E que possamos entender isso hoje. De não carregar aquilo que Ele pediu para deixar, né? E mais uma vez, eu acredito que o Senhor já ministrou no seu coração aquilo que você precisa deixar. Medo, orgulho, ego, insegurança, constância, algumas coisas. Eu acredito que se Ele não ministrou, Ele vai ministrar. E que possamos entender isso nessa manhã. Uma das palavras também que eu anotei é lá em Gênesis 12, que vai falar sobre uma das pessoas também que decide deixar e renunciar para corresponder aos chamados do Senhor. Gênesis 12:1. Acho que eu vou ler só o primeiro mesmo. Foi? Vai falar sobre o chamado de Abraão. Que diz: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes, sua família, seu pai e sua mãe, e vai à terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e a abençoarei e tornar-te-ei famoso. Você será uma bênção para os outros. A gente vê mais uma das histórias na Bíblia de uma das pessoas que decide deixar de lado algumas coisas para corresponder ao chamado. E ele foi. Abraão foi sem medo, sem dúvida. Deixou de lado aquilo que era necessário deixar para corresponder ao chamado do Senhor. Que possamos entender isso hoje, nessa manhã, sabe? De não ter medo de deixar de lado aquilo que é preciso para corresponder ao chamado. E mais uma vez,
Eu não sei o que você precisa deixar, mas Deus vai administrar o seu coração. E sobre deixar, não é deixar de lado, mas é deixar para trás. Pois acredito que Deus tem grandes coisas para fazer em nós. E não somente em nós, mas através de nós. E se Ele não fez ainda, é porque nós não se posicionamos como igreja, que corresponde ao chamado do Senhor nessa terra. Amém? A minha palavra era até aqui, muito breve, mas acredito que foi eficaz. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. E eu vou estar orando para encerrar, para que o Senhor nos dê essa graça, sabe? De se posicionar como igreja. E não somente aqui dentro, mas principalmente lá fora, porque como é difícil se posicionar nos mundos de hoje, mas que o Senhor nos dê essa graça de se posicionar. Porque eu confesso que muitas vezes não é fácil se posicionar, sabe? Mas vamos orar para que Ele nos ajude a se posicionar quando e onde é preciso. E acredito que quando nós pedimos a ousadia, a graça, Ele vai nos dar. Que Ele é Pai. Ele dá porque acredito que algumas coisas que Ele tem para fazer não é através de nós, na nossa força, no nosso braço, é através do poder dEle. É sobre Ele. E se Ele nos chamou para fazer algumas coisas, corresponder a algum chamado, é porque Ele viu que a gente era capaz, sabe? E que possamos pedir para Ele hoje, nessa manhã, para renunciar e deixar para trás aquilo que é preciso e se posicionar na onde nós precisamos se posicionar. Amém? Estaria orando para encerrar. Maravilhoso Deus, eterno, santo, poderoso Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa palavra. Acredito que muito breve, mas eficaz, Senhor. Senhor, mostra-nos, Jesus, onde e quando se posicionar, Pai. Nos direciona, Paizinho. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajude a deixar de lado e para trás aquilo que é preciso de ser deixado, Senhor. Nos ajude a se posicionar, Pai, como igreja, que corresponde ao seu chamado sem medo, Pai. Independente de onde e quando, Jesus. Oh, Senhor, renova nossas forças a este tempo, Pai. Que nós não venhamos ter medo de corresponder àquilo que o Senhor espera. Usa-nos, Senhor. Usa a tua igreja, Jesus. Dá-nos, Senhor Deus, ousadia, Pai, cada dia mais. Renova nossas forças a este tempo, Pai. Direciona nossos passos. Guia-nos, Senhor. Dia após dia, Pai, que nós não venhamos entender que não é sobre nós, não é sobre a nossa força, mas é sobre o Senhor. É sobre o teu poder em nós, Paizinho. É sobre a tua mão agindo através de nós, Senhor. Guia-nos, Pai, que possamos entrar para essa semana como filhos posicionados, Senhor, dia após dia. E que possamos lembrar também, Pai, porque é uma constância, não é sair daqui hoje com o pensamento, eu vou fazer e amanhã tá vivendo a mesma vida, não. Gera dentro de nós, Senhor, a inconformidade de não viver mais na mesma situação, Senhor. Gera dentro de nós, Deus, esse desconforto, Senhor, de corresponder ao teu chamado quanto antes. De não ficar deixando o medo, a dúvida, a inconstância tomar parte dos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não é sobre nós, é sobre o teu poder em nós, Paizinho. Em nome de Jesus, Senhor, guia-nos. Nessa semana, abençoa, Senhor Deus, os próximos dias, Senhor. Nos direciona, Pai, por onde nós somos, por onde nós passamos e que possamos corresponder ao teu chamado, sem medo e sem dúvida, Paizinho, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.